Bom, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do texto Gêneros do Discurso. Eu vou dividir essa apresentação em três partes, pontuando mais ou menos pelo número de páginas das edições, das traduções, né? Tentando, portanto, olhar, digamos, primeiro um terço das páginas, depois o segundo um terço, e depois o terceiro terço, para dividir um pouco a apresentação e não ficar tão pesado, né? Claro que mesmo assim não vou dar conta de falar a respeito de todos os aspectos do texto. E também na apresentação eu vou me pontuar de maneira bastante próxima àquilo que é apresentado no texto. Mesmo que talvez essa não seja a melhor forma de apresentação dos conceitos, estou fazendo essa apresentação para aquelas pessoas que querem ler o texto, né, e que vão ler o texto por essa linearidade. Bom, então, nós temos aí os gêneros do discurso. Nessa apresentação eu vou falar dessa parte 1, lembrando que, na verdade, essa parte 1 é como eu estou dividindo a apresentação, porque o texto ele também é dividido em duas partes, como nós veremos a seguir. A base, portanto, né, para a nossa discussão aqui, para a nossa apresentação, é o texto Gêneros do Discurso, do Bakhtin, que pode ser encontrado no livro Gêneros do Discurso, na tradução mais atual do Paulo Bezerra, de 2006, mas também integra a coleção, a coletânea estética da criação verbal, né, que foi traduzida no Brasil já há muitos anos, a tradução do Paulo Bezerra, de 2003, e anteriormente a tradução a partir do francês. Enfim, no primeiro... o texto ele é dividido inicialmente em duas sessões. A primeira sessão tem por título Problema e sua definição. Nessa primeira sessão, o Bakhtin vai falar a respeito dos gêneros discursivos e também da dificuldade de se estabelecerem critérios para que se possa dizer que um determinado enunciado é um gênero discursivo. Ele começa o texto falando a respeito dos famosos três elementos constitutivos do enunciado, que são conteúdo temático, construção composicional e estilo. E o que seriam esse conteúdo temático, a construção composicional e o estilo? Claro que essa discussão ela pode ser vista em outros textos do círculo e até de maneira mais aprofundada. Mas dizendo de uma maneira bastante resumida, vamos pensar que o conteúdo temático é aquilo sobre o que fala um texto. Então, se eu tenho uma redação escolar que aborda o aborto, o conteúdo temático é o aborto. Se eu tenho uma reportagem em um jornal que fala a respeito do aumento do número de casos de feminicídio, então o conteúdo temático é esse aumento dos casos de feminicídio. Construção composicional é a estrutura geral do texto. Se eu voltar a pensar em uma redação, eu posso ter uma estrutura composicional como introdução, alguns parágrafos, 2 ou 3 de desenvolvimento e uma conclusão. Então, essa estruturação em introdução, desenvolvimento e conclusão é o que eu vou chamar de construção composicional ou de estrutura composicional ou de forma composicional. Se eu pensar em um outro gênero, por exemplo, uma monografia de conclusão de curso, eu também tenho algumas partes que estruturam esse texto. Eu tenho uma introdução, eu tenho a fundamentação teórica, a análise dos dados, as considerações finais, as referências bibliográficas, por vezes anexos, apêndices. Então, são partes que estruturam aquele texto. E o estilo, que são as escolhas lexicais, gramaticais e fraseológicas que o falante ou o escrevente realizam ao enunciar. Então, as palavras que o sujeito escolhe, as formas gramaticais, os tempos verbais, as escolhas fraseológicas, se o falante ou o escrevente opta por períodos simples ou períodos compostos, pelos períodos em ordem direta ou em ordem indireta, todos esses são aspectos do estilo que podem conduzir o texto realizado em um determinado gênero em um estilo mais formal ou um estilo mais informal. Desses aspectos, ainda é importante considerar
que para o Bakhtin, eles estão indissoluvelmente ligados, ou seja, há uma verdadeira relação entre conteúdo temático, construção composicional e estilo. Pensemos num exemplo da redação. Se eu for fazer uma redação sobre o tema aborto, no espaço composicional inicial da introdução, eu terei provavelmente um certo desenvolvimento temático, qual seja, falar sobre aquele problema, contextualizar aquele problema historicamente, falar daquele problema enquanto um problema social, as origens históricas daquele problema. Bem, no desenvolvimento é o espaço composicional em que o autor trará os seus argumentos, argumentos de outras pessoas, dados para basear a sua argumentação, para basear a sua exposição. E ao final, no parágrafo final, na sua conclusão, ele pode, por exemplo, lançar mão de perspectivas, de quais são as possíveis soluções para aquele problema, para o debate que se tem em torno da questão do aborto. Veja, portanto, que existe um certo acompanhamento entre o desenvolvimento do conteúdo temático e a estrutura composicional. Em cada parte da estrutura composicional se espera um certo desenvolvimento temático. Também assim com relação ao estilo. Porque no parágrafo introdutório, se o autor faz uma retrospectiva histórica, é provável que ele utilize verbos no pretérito. Durante a sua argumentação, nos parágrafos de desenvolvimento, provavelmente ele lançará mão do tempo presente. E, na conclusão, se ele fizer considerações a respeito de possíveis soluções futuras, é bastante provável que ele utilizará tempos futuro ou expressões que remetam ao tempo futuro. Uma vez que o Bakhtin, voltando, desculpa. Bom, então aí ele falou a respeito desses 3 elementos constitutivos do enunciado. Mas o enunciado não é o gênero. O enunciado, na verdade, é algo de natureza geral. É um conceito de natureza geral. Toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, toda vez que nós falamos, toda vez que nós escrevemos, nós realizamos enunciados. Mas os nossos enunciados, eles se concretizam em formas típicas, que são os gêneros discursivos. Então, os gêneros discursivos são o modo típico em que os enunciados são concretizados. O enunciado, portanto, tem uma natureza geral, enquanto os gêneros discursivos são os tipos de enunciado. Veja, eu acabei de dizer, qualquer fala, qualquer texto é realizado em um enunciado e todo enunciado se concretiza através de um gênero discursivo. Nesse sentido, se toda fala, todo texto se realiza por meio de um gênero discursivo, nós temos inúmeros gêneros discursivos, orais e escritos. Isso levaria a uma grande dificuldade, que é o que o Bakhtin comentará. Existe uma extrema heterogeneidade, os gêneros são muito diferentes, eles podem ir, por exemplo, desde uma simples réplica oral no dia a dia, quando alguém diz bom dia e o outro responde bom dia, são enunciados, quanto um livro, uma obra em vários tomos, em vários volumes, também é um enunciado concretizado em um gênero discursivo, como, por exemplo, um romance, ou um tratado de filosofia, ou um tratado de direito, ou um tratado de engenharia, enfim. Se esses 2 enunciados tão diversos, cada um deles de um gênero, é a réplica monovocal do dia a dia. O outro é um romance em vários tomos. Se eles são tão diversos, poderia parecer que é impossível o seu estudo, que é impossível a sua classificação, que é impossível que os linguistas, que os estudiosos da linguagem possam fazer um estudo desses gêneros. Mas o Bakhtin dirá que sim, que é possível fazer esse estudo, e mais à frente nós veremos que ele, então, pontuará aspectos que permitem identificar aquele
aquela realização verbal, aquele texto, aquela fala, como um enunciado que pertence, que é concretizado por meio de um gênero discursivo. E para pensar aí essa diversidade de gêneros discursivos, o Bakhtin vai falar a respeito da distinção entre gêneros discursivos primários e gêneros discursivos secundários. Os gêneros discursivos primários, segundo Bakhtin, são aqueles que têm um vínculo imediato com a realidade concreta, ou seja, eles estão fortemente ligados à realidade extraverbal, que está além do texto, além da fala, bastante relacionados com aquele cronotopo, com aquele lugar e com aquele tempo em que o gênero é realizado. Um exemplo claro disso é a conversa. Se eu combino com um colega de nós conversarmos em um determinado restaurante, de nós almoçarmos juntos para conversarmos, se esse meu colega não se dirigir a esse lugar, aquele restaurante específico, o gênero conversa não acontecerá. Se esse meu colega se dirigir ao restaurante, mas em um momento diferente daquele em que eu supus havíamos combinado, também não acontecerá o gênero. Ou seja, os gêneros discursivos primários, eles estão fortemente ligados ao tempo e ao espaço de sua realização. É necessário que os sujeitos interlocutores, que aquele que enuncia e aquele que está sendo, naquele momento, o leitor, o ouvinte, eles estejam juntos do escrevente, juntos do falante, para que haja o gênero. Então, se, por exemplo, o meu colega não se dirigiu àquele restaurante, se ele não esteve presente naquele momento do tempo, o gênero não aconteceu. Por conta dessa relação do gênero discursivo primário estar estritamente relacionado ao espaço e ao tempo, é bastante comum que nós relacionemos os gêneros discursivos primários aos gêneros da oralidade. Porque se, por exemplo, um aluno em uma aula real, não virtual, não vai à aula de determinado professor, naquele espaço, naquele tempo, ele perdeu aquele gênero, ele não assistiu à aula. Então, para ele, aquele gênero não foi realizado. Pensaríamos assim, portanto, que os gêneros discursivos primários, eles são somente os orais. Muitas pessoas acreditam nisso, mas na verdade não. Pensemos no exemplo de um bilhete. Então, se eu afixar um bilhete na porta de uma sala de aula dizendo para os alunos: hoje a aula é no laboratório de informática. Esses meus alunos, que sabem que naquele dia eu ministro aula e que é para eles que é dirigido esse bilhete, eles estão relacionados a esse tempo, a esse espaço, eles lerão o meu bilhete e falarão: olha, hoje a aula é no laboratório, então vamos ao laboratório. Mas vamos supor que eu não tenha assinado o bilhete, que eu não tenha colocado a data do bilhete, que eu não tenha me referenciado a que série, a que turma da escola eu dirigi aquele bilhete. Bem, pode ser que se eu esquecer aquele bilhete na porta, uma outra turma, de um outro professor, em um outro momento, cheguem, olhem aquele bilhete e se dirijam ao laboratório de informática. Porque aquele bilhete, aquele instrumento de comunicação, ele estava ligado àquele espaço e àquele tempo e àqueles interlocutores específicos. Então, não necessariamente o gênero primário é somente o oral. O gênero primário é aquele que tem um forte vínculo com o espaço e o tempo, com a realidade concreta que o circunda no momento da sua realização. Já os gêneros secundários, eles não têm essa ligação tão forte com o tempo e com o espaço. Por exemplo, nós podemos ler um romance que foi escrito na Europa, em outro lugar, e há séculos atrás, em outro tempo. Porque esse gênero já se desprendeu de alguma maneira daquele cronotopo, daquele espaço, daquele tempo em que ele foi concebido. Além disso, os gêneros secundários, eles podem pelo menos englobar alguns gêneros primários. Um romance, por exemplo, ele pode integrar dentro de si um diálogo, uma carta, um poema, enfim, ele pode conglobar aquele gênero dentro de si.
Nesse sentido, nós dizemos também que os gêneros discursivos secundários, eles são ideologicamente mais bem elaborados. Porque provavelmente o autor teve mais tempo para sua elaboração, ele está falando muitas vezes de temas que são discutidos nas altas esferas ideológicas, nas esferas científicas, filosóficas, jurídicas, literárias. Bom, mas então os gêneros discursivos secundários são apenas escritos? Não. Pensemos nessa apresentação que está sendo gravada e vai ser disponibilizada. É bastante provável que os sujeitos assistam a esse vídeo em diversos momentos do tempo, em diversos lugares. Então, hoje, com os recursos da tecnologia, nós temos que repensar essa questão, porque não necessariamente algo que foi elaborado através da modalidade oral é necessariamente primário. Nesse caso, esse vídeo é secundário, porque ele foi ideologicamente mais bem elaborado, eu pensei nos slides, eu pensei a respeito do que eu falaria. Além disso, os espectadores assistirão a esse vídeo em diferentes momentos do tempo, em diferentes momentos do espaço. Portanto, ele não está preso mais no seu momento de realização, ele não está preso mais ao lugar da sua realização, ele não está preso aos interlocutores imediatos da sua realização. Na sequência, o Bakhtin vai falar que olhar para o desenvolvimento dos gêneros discursivos é muito importante para entender o estilo, porque o Bakhtin sempre teve uma preocupação com o desenvolvimento histórico dos gêneros discursivos, olhando bastante para as questões da literatura. Algo que eu não vou me deter nesse vídeo, mas que é algo de bastante relevância quando eu estou estudando os textos do Círculo de Bakhtin. Uma primeira questão que nós podemos pensar aí é a respeito da distinção entre o estilo romântico e o estilo na perspectiva bakhtiniana. O estilo romântico, quando eu penso no estilo a partir do que se vê numa perspectiva romântica, do romantismo, do individualismo do romantismo, é que somente alguns autores teriam estilo, somente em alguns textos. Então é comum que nós falemos do estilo do Machado de Assis, do estilo do José de Alencar, do estilo do João Guimarães Rosa. Mas, na perspectiva bakhtiniana, todos os sujeitos, em todos os seus textos, em todas as suas falas, ou seja, em todos os seus enunciados, eles realizam estilo. Porque em todos os enunciados, toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, eu escolho determinadas palavras, eu escolho determinadas construções gramaticais e fraseológicas para falar e para escrever. Ou seja, todo sujeito tem o seu estilo próprio em cada realização, em cada texto, em cada gênero que ele enuncia, em cada gênero que ele concretiza. Obviamente que nem todos os gêneros discursivos são voltados para uma exibição do estilo individual. Muitas vezes o estilo individual não faz parte do objetivo principal daquele gênero. Os textos literários, os gêneros literários, sim. Nós olhamos para os gêneros literários esperando um estilo particular de determinados sujeitos. Mas em outros gêneros, mais formais, pensemos, por exemplo, em gêneros burocráticos, em gêneros do mundo jurídico, em uma lei, por exemplo, eu não espero que transpareça o estilo individual do sujeito ou dos sujeitos que compuseram aquela lei. Isso não é esperado naquele gênero, embora seja sim possível, se eu quiser, reconhecer ali um estilo individual ou dos indivíduos que compuseram aquele texto. Porque cada indivíduo, cada sujeito faz as suas escolhas lexicais e fraseológicas toda vez que enuncia. Ainda que muitas vezes, em muitos gêneros, isso não seja um objetivo principal. Mas é importante observar, portanto, que para o Bakhtin, diferentemente do romantismo, se o estilo está presente só em alguns textos e só em alguns autores, para o Bakhtin não. O estilo está presente em todos os autores, porque todo escrevente, todo falante é um autor, e em todos os textos, toda vez que o sujeito enuncia, toda vez que ele fala, toda vez que ele escreve. Além disso,
O Bakhtin vai dizer que o estilo individual de cada sujeito, ele se modula a partir do gênero discursivo escolhido. Então, por exemplo, eu posso ter um professor que, nos textos que ele publica, nos artigos científicos que ele publica, ele é extremamente formal. Mas esse mesmo sujeito dando aula é bastante brincalhão, bastante informal. O que quer dizer? Que seu estilo é modulado a depender do gênero em que ele se insere. E somos assim também na vida. Olha, eu posso ter um sujeito que é extremamente sério em determinados gêneros do trabalho, em um relatório que ele realiza para uma empresa, mas é um sujeito muito bem-humorado, por exemplo, em uma conversa, numa roda de amigos em um bar, certo? Então, na verdade, nós modulamos o nosso estilo para determinados gêneros, para os gêneros nos quais nós nos inserimos em determinados contextos da nossa vida, em determinados momentos da comunicação discursiva. Avançando, aqui nós chegamos à segunda parte do texto Gêneros do Discurso, que é uma parte muito mais longa e que tem por título enunciado como unidade da comunicação discursiva, diferença entre essa unidade e as unidades da língua oração. A partir desse momento, para pensar no enunciado, que é aquilo que tem uma natureza geral, né, as características gerais do enunciado, que vão me permitir entender o gênero, o Bakhtin vai começar a fazer uma distinção mais elaborada entre o enunciado, enquanto algo que é real, da comunicação discursiva concreta, aquilo que de fato nós falamos e escrevemos, e a oração, que é uma estrutura sintática. Para começar aí a fazer sua crítica, o Bakhtin começa a fazer uma retrospectiva de algumas correntes do pensamento linguístico. A primeira a que ele se refere é uma crítica que ele faz ao Rimbaud. Para o Bakhtin, na leitura que ele faz do Rimbaud, ele vai dizer que no pensamento rimbaudиano há um foco na relação entre pensamento e linguagem e uma pouca consideração a respeito da comunicação. Sempre que nós pensamos na linguagem, de fato, nós podemos olhar para dois aspectos. Por fato de que a linguagem pode ser um instrumento de comunicação entre mim e o outro e que pode ser um instrumento para o meu pensamento. Inclusive, porque para alguns só existe pensamento elaborado quando eu tenho uma linguagem. Bom, então quando eu vou pensar na linguagem, quando eu vou estudar a linguagem, eu posso olhar para esses dois aspectos, pelo menos. Para a linguagem como uma estrutura ou uma estruturadora do pensamento e para a linguagem como um meio de comunicação. Para o Bakhtin, o Rimbaud coloca o foco no pensamento. Tanto assim que para o Rimbaud poderia, mesmo que não houvesse a comunicação, haveria linguagem de alguma maneira, porque a linguagem está com o homem mesmo que ele não se comunique. O Bakhtin discordará disso, porque para ele, embora de fato a linguagem tenha um papel fundamental na estruturação do pensamento, o Bakhtin vai enfatizar que eu recebo a linguagem do outro. Então, para eu estruturar o meu pensamento, eu preciso que o outro me traga a sua linguagem, que o outro me passe a sua linguagem. Então, o meu pensamento, a estrutura, a sua estruturação pela linguagem, ele depende da comunicação. São momentos indissociáveis, a comunicação e a elaboração do pensamento pela linguagem. Bom, se o Rimbaud põe o foco no pensamento, o Bakhtin também vai criticar outras correntes do pensamento linguístico que passam a considerar o outro, porque o Rimbaud parece considerar só o sujeito pensante e não o sujeito na comunicação com o outro. Mas aqui, o Bakhtin também vai criticar outras correntes que olham para o outro, que olham para a comunicação, que olham para a linguagem como instrumento de comunicação, mas que olham para esse outro com o qual eu me comunico como um sujeito passivo, que simplesmente recebe aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, passivamente. E aí nós entramos, num dos grandes aspectos da teoria bakhtiniana, é que para o Bakhtin esse outro com o qual eu me relaciono, esse interlocutor para o qual eu me dirijo, ele nunca é passivo. Ele sempre tem uma ativa posição responsiva.
o Bakhtin falará da ativa posição responsiva do ouvinte ou do leitor. Porque você que está assistindo esse vídeo, enquanto um ouvinte, você está aí pensando, esse vídeo é interessante, ou esse vídeo não é interessante, eu estou entendendo, eu não estou entendendo. Você está fazendo milhares de conexões com outros conteúdos, com outras informações que você tem. Ou seja, você está ativamente recebendo esse enunciado. Assim também um texto. Quando nós lemos um texto, nós vamos relacionando aquele texto com as informações que nós já temos. Então, o ouvinte ou o leitor, eles nunca são passivos. Eles sempre têm uma posição responsiva ativa. Eles respondem àquele enunciado. Num sentido figurado. Respondem por quê? Eles estão pensando consigo. Olha, isso eu posso usar para minha tese, olha, isso eu posso usar no meu trabalho, eu gostei dessa fala de determinado sujeito. O tempo todo nós estamos respondendo aos enunciados aos quais nós somos expostos. Se nós pensarmos, por exemplo, nas redes sociais hoje, quando nós olhamos lá o Facebook, o Instagram, jornais online, nós lemos aquilo que está postado, nós ouvimos aquilo que está postado e nós respondemos internamente. Gostei, não gostei, achei aquilo um absurdo, achei aquilo muito bom, embora nós não necessariamente verbalizemos aquilo nesse momento. Nós provavelmente não falaremos, né, sozinhos com o computador, com o celular, mas aquilo tanto é uma resposta que em algum outro momento ele pode vir a ser verbalizado. Eu posso vir no momento futuro conversar com outra pessoa e falar, olha, há uns dias atrás eu vi tal coisa no Instagram, eu vi tal coisa no Facebook, eu vi um vídeo assim no YouTube, etc, etc. Ou seja, aquilo criou em mim, né? Eu criei em mim, na verdade, uma resposta àquele enunciado e eu posso respondê-lo futuramente, trazê-lo futuramente, verbalizá-lo externamente em outro momento. Tanto assim que para o Bakhtin isso é tão importante, essa ativa posição responsiva do outro, que ele dirá que o falante e o escrevente sempre considera a resposta do outro. Sempre que eu falo, sempre que eu escrevo, no momento que eu faço esse vídeo, eu imagino o sujeito que vai assistir a esse vídeo. Então é por isso que eu falo de determinado modo, é por isso que eu estruturei essa apresentação de determinado modo. Eu estou pensando no meu interlocutor. Assim também, quando nós escrevemos quaisquer que sejam os gêneros, seja a resposta de uma prova, seja uma postagem no Facebook, seja um e-mail, nós sempre estamos pensando na resposta do outro, seja um currículo. Então, eu sempre imagino a resposta do outro. Eu nunca imagino que o outro é um sujeito passivo, que simplesmente receberá aquilo tranquilamente e sem elaborar uma resposta àquilo que eu disse, àquilo que eu escrevi. E esse outro pode ser o real. Se eu estou lá na mesa do bar conversando com o meu colega, eu sei que é aquele sujeito. Se eu estou na sala de aula, de frente aos meus alunos, eu sei quem são aqueles sujeitos. Ou se eu estou, por exemplo, nesse vídeo, eu presumo os possíveis sujeitos que se interessarão por esse tipo de vídeo. E, independentemente de ser real ou presumido, eu sempre estou considerando um outro possível leitor ou possível ouvinte. Bakhtin dirá ainda que o falante escrevente realiza o gênero discursivo em todos os seus elementos, considerando o seu interlocutor. Aquilo que também eu já comentei de alguma maneira. Quando eu faço a apresentação, eu faço ela pensando composicionalmente nela, em quantos slides terá, em quais slides eu direi cada uma das coisas que eu quero dizer, em qual slide eu abordarei qual aspecto daquilo que eu quero dizer. Eu disse no início aqui da apresentação, né, que eu estou estruturando essa apresentação de alguma maneira na linearidade do texto do Bakhtin. Então, por quê? Eu tenho um objetivo, né, de que essa apresentação possa auxiliar a pessoa que quer ler aquele texto do Bakhtin. Então, eu estou considerando a resposta no modo como eu abordo cada uma dessas partes, no modo como eu estruturo essa apresentação, inclusive em termos do estilo, das palavras que eu escolho, tentando trazer as palavras mais técnicas possíveis para que não haja uma distorção do pensamento bakhtiano, mas ao mesmo tempo, dentro do possível, tentando didatizar esse conhecimento do Bakhtin, aquilo que o Bakhtin traz no texto, e assim em todos os gêneros. Nós fazemos isso sempre, em todos os gêneros.
nós escolhemos por qual gênero nós falaremos, por qual gênero nós escreveremos, como nós comporemos estruturalmente aquele gênero, o que nós diremos em cada uma das partes daquela estrutura composicional e em qual estilo. Sempre pensando no nosso interlocutor. E, além disso, nós sempre pensamos no outro porque há diversos modos de resposta. O nosso outro, o outro para o qual nós nos dirigimos, o nosso leitor, o nosso ouvinte, ele tem diversos modos de responder, há diversas respostas possíveis. Pode ser uma simples réplica do diálogo, né, quando nós estamos conversando, e um diz, e aí, tudo bem? O outro responde, tudo bem. Quando ele responde, tudo bem, é apenas uma réplica, uma resposta àquele breve enunciado ali de uma conversa. Mas também existe a compreensão, no outro extremo, talvez, da compreensão responsiva de efeito retardado. Quando eu leio, por exemplo, um poema, um tratado de física, um tratado de química, um tratado de filosofia, e eu não vou responder para o autor naquele momento, eu vou compreender ativamente, mas essa compreensão responsiva, ela vai ficar em mim até que em algum momento, por um efeito retardado, ela possa voltar. Posso voltar em alguma fala, em alguma prova que eu vá realizar, em algum texto que eu venha a escrever. Então, não necessariamente a resposta que diz Bakhtin é uma resposta do diálogo, que é também uma resposta, no seu exemplo talvez mais evidente de dialogismo, de relações dialógicas, né? Um fala, o outro responde. Mas eu também respondo a um texto longo, eu também respondo a outros enunciados, não necessariamente logo após eu ler ou eu ouvir aquele enunciado. Eu vou, já desde o início da leitura e durante a escuta de determinados gêneros, elaborando uma resposta, mas eu posso ficar com essa resposta para mim enquanto uma compreensão responsiva, mas ela será de efeito retardado, porque só em um momento posterior, talvez ela venha a ser verbalizada em algum enunciado, em alguma fala, em algum texto. O Bakhtin, além disso, além de eu considerar o outro para o qual eu dirijo a minha fala, para o qual eu dirijo a minha escrita, ele dirá que todo falante, todo escrevente, não apenas considera a resposta futura do outro, mas também os enunciados anteriores. Né? É o que nós chamamos de dialogismo, de relações dialógicas no gênero discursivo. Por quê? Quando eu elaboro uma fala, eu retomo enunciados alheios. Quando eu elaboro um texto, eu retomo enunciados alheios. Mesmo que eu não me dê conta disso, mesmo que eu não consiga referenciar aquele que eu retomo. Nesta apresentação, por exemplo, eu estou retomando claramente o texto Gêneros do Discurso do Bakhtin. Então, eu estou retomando um enunciado alheio. Mas eu também já fiz referência aqui a alguns exemplos, algumas práticas que eu vivenciei. Por quê? Porque eu retomo da minha vida aqueles elementos. Eu dialogo com enunciados anteriores que eu ouvi, que eu li. E assim todos os sujeitos. Quando nós enunciamos, uma das características do enunciado é que ele sempre é tecido entre relações dialógicas, ele sempre expressa relações dialógicas, porque ele retoma necessariamente enunciados anteriores, que podem ser do mesmo sujeito, quando, por exemplo, eu retomo um exemplo de uma aula que eu mesmo ministrei, ou de outros sujeitos, quando, por exemplo, eu retomo o enunciado do Bakhtin e eu me dirijo a uma resposta futura. Então, essa característica das relações dialógicas ou do dialogismo, ela é fundamental no enunciado. E isso mostra a atividade tanto do sujeito enunciador, que retoma os enunciados anteriores, quanto a posição ativa do meu futuro espectador, do meu futuro ouvinte, do meu futuro leitor. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes nós achamos que quando eu retomo a palavra do outro, eu retomo apenas em termos de tema, apenas em termos de ideias, né, de conteúdo temático, mas não é assim. Muitas vezes o que eu retomo do outro é o estilo do outro. Muitas vezes o que eu retomo do outro é a construção composicional. Em geral, nós retomamos, embora não consigamos discernir claramente, todos os três elementos: conteúdo temático, construção composicional e estilo do outro. Vamos pensar um exemplo. Eu tenho um aluno do curso de Engenharia Química que chegou e quer fazer a sua monografia de conclusão de curso. E ele quer um exemplo de monografia, mas ele não achou um exemplo na internet de monografia de conclusão de
curso de engenharia química, mas ele achou um exemplo de conclusão de curso, de monografia de conclusão de curso de medicina, por exemplo. Então ele vai pegar aquela monografia. O que ele quer, principalmente naquela monografia, é a estrutura composicional. Quantos capítulos, onde vem o resumo, como é a introdução, tem dedicatória, não tem, tem sumário, como são as referências, ele quer a estrutura. Porque uma é de medicina e a dele vai ser de engenharia química. Mas, lendo a monografia do outro sujeito, provavelmente ele pode, talvez, aproveitar alguma ideia que estava ali. Olha, aquele sujeito fala de determinado tipo de metodologia do trabalho científico. Eu não tinha pensado nisso, vou trazer para o meu. Ou, aquele sujeito ali na escrita, ele escreve muito bem, ele usa muito, por exemplo, destarte. Nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Acho que é muito boa para o gênero acadêmico em que eu estou escrevendo. Vou trazer também. Então, na verdade, eu acabo trazendo do enunciado do outro, por meio dessas relações dialógicas, a construção composicional, o estilo e também o conteúdo temático. Embora, em geral, nós tendamos a pensar que eu só retomo do outro a ideia do outro, mas, em geral, eu posso também retomar o estilo e a construção composicional. Por fim, aqui, para encerrar essa apresentação desse primeiro 1/3 do texto, né, pensando na divisão por páginas, o Bakhtin vai começar, então, ele já falou agora de aspectos gerais do gênero, né, aspectos gerais do enunciado, ele já pontuou que uma característica fundamental do enunciado é a sua relação de diálogo com os outros enunciados, a questão do dialogismo, a questão das relações dialógicas. Então, agora ele vai chegar nesse que é um ponto que ele quer discutir nessa segunda parte do texto, que é a diferença entre oração e enunciado. E ele vai começar pela alternância dos sujeitos. E ele vai dizer que, em relação à alternância de sujeitos, não há alternância de sujeitos quando eu estou pensando no campo das orações e há alternância de sujeitos quando eu estou pensando no campo dos enunciados. Traduzindo, toda essa minha apresentação, toda essa minha fala, se eu parar, pensar, for lá, fizer uma transcrição e começar a recortar, olha, até aqui é uma frase, até aqui é outra frase, essa frase eu posso decompor em orações, em períodos, enfim. Todas essas frases, todas essas falas, o vídeo todo, ele traz somente enunciados meus. Então eu passo de uma oração a outra oração, mantendo o mesmo enunciador, o mesmo sujeito enunciador. Agora, quando eu acabo o meu enunciado, quando eu encerro o vídeo, quando eu gravo o vídeo, eu posto esse vídeo como um enunciado acabado, o sujeito, o espectador, ele pode responder a esse vídeo. Ele vai poder dizer assim, gostei desse vídeo, não gostei desse vídeo, vou usar esse vídeo na minha prova, explicitamente ou não, vou usar esse vídeo explicitamente ou não em um artigo científico, vou postar esse vídeo para os meus alunos, vou colocar esse vídeo para o meu grupo de pesquisa. Enfim, eu pego o enunciado do outro, mas aí, veja, já há outros sujeitos, aí já são outros enunciadores. Então, eu passo a minha voz para a voz dos outros. Quando eu estou pensando na fala ou num texto de um único sujeito, eu passo de uma oração a outra, mas é um único sujeito. Quando aquele texto ou aquela fala está acabada, um outro sujeito pode se relacionar com ele. Então, eu tenho uma alternância de sujeitos, que é um ponto fundamental para caracterizar algo como enunciado. Como eu sei que aquilo é um enunciado? Se houve alternância de sujeitos. Então, houve alternância de sujeitos, eu estou no campo do enunciado. Não houve, eu estou no campo das orações. O vídeo todo, ele é composto de orações, de um único sujeito. Mas, ao final, esse conjunto se torna um enunciado, porque ele pode ser respondido por outros sujeitos. Se nós pensarmos em um texto escrito, uma redação de vestibular, por exemplo, tem várias frases. Aquelas frases todas, passando de uma frase para outra, de um ponto final para outra frase, todas aquelas frases são orações no sentido bakhtiniano, porque eu tenho o mesmo sujeito enunciador. Quando aquele texto acabou, está acabado, e eu me referencio a respeito dele, eu faço uma referência, melhor dizendo, àquele texto, quando eu uso aquele texto, quando eu pego um fragmento daquele texto e levo para dar uma aula, bom, aí eu tenho uma alternância de sujeitos. Não é mais um único sujeito falando, mas é um sujeito
falando a respeito daquela redação. Então, se eu tivesse trazido aqui, nessa apresentação, um exemplo de redação, eu estaria dialogando com aquela redação. Haveria uma alternância de sujeitos. Por hoje, por enquanto, é isso. Essa primeira parte aí do texto, os gêneros do discurso.